Olá, pessoal. Bem-vindos aqui novamente. Nós gostaríamos de compartilhar com você algo que Deus tem nos mostrado nos acontecimentos destes últimos dias. Eu vou falar com você sobre os 8 acontecimentos da pandemia que apontam para a volta de Jesus e para o fim do mundo. Eu não vou falar dos 8 aqui, eu vou falar para você por que essa pandemia está trazendo para nós sinais, acontecimentos, fatos que apontam para a volta do Senhor Jesus e para o fim do mundo. Eu não estou dizendo que a pandemia já é o fim do mundo. Não. Jesus, uma vez, foi perguntado pelos discípulos. Você pode ler isso em Mateus 24 e versículo 3. Os discípulos, em particular, chamaram o Senhor Jesus de lado e perguntaram para ele assim: Senhor, qual sinal da tua vinda, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus passou a falar dos sinais. E ele disse que, assim como o homem, o ser humano, consegue olhar para o céu e ver quando o tempo está fechado, quando as nuvens começam a escurecer, ficar carregadas, o homem consegue já ver o sinal de que uma chuva está por vir. Assim também, estes sinais que Jesus falou seriam como dicas que ele estaria deixando para nos alertar com respeito ao final do mundo, ao final dos tempos. E nós sabemos que o final dos tempos, o fim do mundo, a volta de Jesus, ela se dará em partes, ela acontecerá em estágios, ou seja, algumas coisas vão acontecer primeiro para que então Jesus venha voltar, venha culminar com a sua volta. Algumas coisas têm de acontecer em certa ordem. E uma dessas coisas é que o grande líder mundial, conhecido na Bíblia como o Anticristo, ele vai precisar que certas coisas aconteçam, certas coisas se encaixem para preparar o palco para ele. Quando a gente lê no Apocalipse o que vai acontecer nesta época, quando o anticristo se manifestar, é o que vai dar início ao período conhecido nas profecias apocalípticas como a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. Quando isso acontecer, a gente lê os detalhes no Apocalipse e pensa assim: não, isso aqui, o mundo não vai aceitar isso. Não é possível que as pessoas vão se sujeitar a esse tipo de tratamento, de governo, a esse tipo de medida. Não, quando a pessoa lê o Apocalipse, ela não imagina que aquilo que está ali profetizado seria um dia possível, seria real, seria algo que de fato pudesse ocorrer no mundo. Mas eu pergunto, se há um mês, se há digamos, há 3 semanas, eu falasse para você que o país estaria todo em paralisação, todos encerrados em suas casas, por um período indefinido, porque até agora nós não sabemos, alguns dizem 2 semanas, outros dizem 1 mês, outros dizem 2 a 3 meses, a 4 meses. Você acreditaria em mim?
Você acreditaria se eu te falasse aqui há 3 semanas que o Brasil e o mundo estaria paralisado, sem poder trabalhar, sem poder viajar, sem poder fazer nada, a igreja de portas fechadas? Você acreditaria isso? Não. Você provavelmente iria falar que eu estaria falando de um filme de ficção, um livro de ficção. Pois é, mas hoje isso é a nossa realidade. E hoje não é apenas a nossa realidade, como é a realidade em que a maioria das pessoas, querendo ou não, gostando ou não, está aceitando ou se sujeitando, porque não tem escolha. Qual é a escolha que você tem, que eu tenho, diante dessa situação? Qual é a escolha? Qual é o poder que você tem de dizer, não, eu vou trabalhar assim, não, eu vou abrir a minha empresa assim, eu vou abrir a minha loja assim, não, eu vou viajar, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu quero te perguntar, onde estão os seus direitos, onde está a sua escolha, o seu poder de escolha? Todos nós viramos prisioneiros da noite para o dia. Não é verdade? Então pense comigo. Pense no que está acontecendo neste momento. Pense nos acontecimentos que nós estamos vivendo hoje. E avaliando as Escrituras, avaliando os acontecimentos destes últimos dias, os fatos mundiais, eu enumerei aqui 8 sinais, 8 acontecimentos. Eu estou falando de fatos, eu não estou falando de conjecturas, eu não estou falando aqui de uma coisa, pode isso, pode aquilo. Não, eu estou falando de fatos. 8 fatos que, alinhados com as profecias bíblicas, alinhados com a palavra de Deus, apontam para a volta do Senhor Jesus, o princípio do fim, o fim do mundo. E o palco que está sendo preparado para a manifestação do grande líder mundial, conhecido na Bíblia como o Anticristo. Então, eu não sei se você acha que isso é loucura, que isso é alguma tática religiosa para assustar as pessoas. Não me importa. O que me importa é o que a palavra de Deus diz, e se você se importa com o que ela diz também, então você vai com certeza se tornar muito melhor preparado e consciente para tomar decisões sobre a sua vida com respeito a estes acontecimentos e com respeito à palavra de Deus. Então, eu quero falar com você sobre isso nesta quarta-feira. Como nós não estamos podendo fazer o culto presencial, por outro lado, nós teremos a grande oportunidade de que todas as pessoas, todos que tiverem o canal da televisão com que passa a programação da igreja, ou o rádio, a Rede Aleluia, ou a internet, por um desses canais, todos poderão assistir, todos poderão sintonizar, todos poderão saber quais são estes 8 acontecimentos da pandemia do coronavírus que apontam para a volta do Senhor Jesus e o fim do mundo. Eu vou falar com você sobre isso com fatos. Eu vou falar para você baseado na palavra de Deus e nos fatos dos dias atuais. Quais são estes 8 sinais? Eu quero convidar você para sintonizar com a gente nesta quarta-feira, às 20 horas, em um dos nossos canais, e com a sua Bíblia aí no seu colo, a sua Bíblia nas suas mãos, e também, se você gostaria de participar da Santa Ceia em seu lar, você vai preparar um pouquinho de vinho, de suco de uva, não vinho, álcool, né? Por favor, não álcool. Mas o suco de uva, que é o suco da Santa Ceia, e você vai preparar também
um pedacinho de pão para você e para sua família. E nós vamos preparar e participar da Santa Ceia do Senhor nesta quarta-feira às 20 horas. Eu queria convidar todos, e que você que tem um familiar, um amigo, alguém que tem interesse de aprender, de saber destes fatos, então que você convide esta pessoa para assistir junto com você. Compartilhe esta informação, tá bom? Será nesta quarta-feira, 8 horas da noite, aqui neste canal, os 8 acontecimentos da pandemia que apontam para a volta do Senhor Jesus e o final dos tempos. Eu vou falar com você sobre as profecias e os fatos atuais, coisas que estão acontecendo agora, coisas que estão acontecendo neste momento, que talvez você não conectou os pontos, sabe? Aquela forma de desenhar onde você conecta os pontos, lembra? Você tinha lá os pontinhos e você tinha que conectar os pontos e você chegava a uma figura. Pois é, nós já estamos vendo os pontos. Nós já estamos vendo vários pontos acontecendo no mundo agora, mas talvez você ainda não soube conectar os pontos para fazer o desenho, para fazer a figura completa. Nós vamos ajudar você a conectar os pontos nesta quarta-feira. Então eu convido você para estar com a gente, tá bom? E prepare a Santa Ceia, prepare um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho para você compartilhar com a gente a Santa Ceia nesta quarta-feira. Você pode sintonizar aqui pelo Instagram da Igreja Universal, pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rede 21, pela Rede CNT e também pela Rede Aleluia e pelo aplicativo da Igreja Universal e do Univer, por todas estes canais, tá bom? Alguém está perguntando aqui, pode ser qualquer suco de uva, por exemplo, de saquinho? Pode. Em tempos drásticos, nós precisamos tomar medidas drásticas. Por exemplo, muitas pessoas estão chegando até a porta das nossas igrejas e pedindo para ser batizadas nas águas. Como nós não podemos abrir a igreja ou usar a piscina de batismo, então nós estamos batizando as pessoas com a garrafa d'água, com um balde d'água. E neste momento de circunstâncias drásticas, precisamos tomar medidas drásticas. Então, o que importa é que a pessoa está arrependida, se ela está de fato querendo entregar a sua vida, ela pode se batizar e os pastores estão ali de plantão para batizar quem quiser. Não é o método normal, a forma normal que nós batizamos as pessoas, que é por imersão, mas neste momento, não importa se é por imersão, se é por aspersão, derramamento, se é um copo, se é uma garrafa, se é um balde, o que importa é que a pessoa está contrita e é a única forma que ela pode se batizar. Nós gostaríamos de participar da Santa Ceia na igreja, mas como não podemos, então você vai participar na sua casa. Normalmente o pão da Santa Ceia é um pão sem fermento, é um pão asmo, quer dizer, aquele biscoito cracker, né? Que é o pão sem fermento. E o suco de uva, suco da uva, vermelho. Mas não importa se é 100% natural, se é 50%, se é de pó, não importa. O que importa é que você vai estar com a gente em espírito e meditando na palavra e preparado para este momento, tá bom? Eu gostaria de estar com você nesta quarta-feira. Eu estou vendo aqui se tem algumas perguntas que nós podemos responder. As pessoas estão perguntando, talvez quem entrou depois, quais são os 8 sinais? Os 8 sinais nós vamos falar amanhã na transmissão da reunião ao vivo, do culto online na sua casa. Prepare toda a sua família para estar com a gente, tá bom? Alguém está perguntando, vai ser gravado? Porque eu vou estar trabalhando neste horário. Sim, depois você vai poder assistir nas redes sociais, depois da transmissão ao vivo, o culto vai permanecer lá nas nossas redes sociais, que você pode entrar, Instagram, YouTube, Facebook, e pode assistir depois, se você não puder estar ao vivo. Mas de preferência que você procure estar ao vivo e seja o primeiro a saber. Tá bom?
É isso. Eu queria simplesmente dar esse recado para você e eu espero que você esteja conosco, sintonizado em um dos nossos cultos online nesta quarta-feira. Deus te abençoe. Muito obrigado e até lá.